Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje eu recebo a doutora Giovana para a gente discutir um pouquinho da questão de clínica de felinos e alguns outros assuntos. E aí, tranquilo? Deixar se apresentar? Tranquilo, né? Falar aqui do tempo de medicina felina, né? Ixi. Quando cheguei em Brasília, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi tu, André. Muito tempo. Éramos jovens. Enfim, como ele já Porque esse ano eu falou... faço 20 anos de formado. 21. Então, eu tenho 22. E 21 deles dedicado quase que exclusivamente à medicina felina. Na verdade, o pessoal fala, mas você só trabalhava com gato? Não, eu trabalhava com cachorro porque eu dava aula, né? Então, teve um período de tempo. Assim que eu me formei, nem 6 meses depois, eu fui trabalhar no hospital da UNB, né? Como staff veterinário de lá. Na época, não tinha os veterinários contratados, então era como se fosse um estágio, como chamava? Estágio profissionalizante. Uma residência. E era um contrato de 2 anos por mais 2. Renováveis por mais 2, eu fiquei 4 anos, que eu falo que foi minha residência. Então, pessoas mesmo perguntam, você fez residência em medicina felina? Nunca fiz. Eu fiz ralar na medicina felina e canina também, porque lá eu atendia cachorro. Só que a minha preceptora era Cristine Martins, que você conhece também, é uma sumidade aí na medicina felina. E eu já vinha de uma escola de gato. Quer dizer, na graduação não, eu fiz meu estágio. Último 1 ano de faculdade eu fiz estágio da Heloísa Justen no Rio de Janeiro, que é só de felinos, e que eu considero minha orientadora maior. Foi minha orientadora também de papel, de TCC, mas foi quem plantou a sementinha dos gatos para a medicina felina, porque gato eu sempre tive, só que eu achava que gostava de cachorro, tanto que eu entrei na veterinária pensando em trabalhar com cachorro, como a maioria das pessoas na nossa época, né? Ou era grandes... Eu entrei para trabalhar com produção. Então, grandes animais. Foi na metade do curso, quando eu fiz técnica cirúrgica, Você é o pai. que eu resolvi que eu ia trabalhar com pequenos. Isso é legal também, André, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas eu não vou mudar agora. Gente, eu mudei no 9º período. O que eu falo muito, cara faz estágio, bicho, que aí você vai definir o que você quer. Mas eu fiz, e eu trabalhava com novilha de guzerá. Guzerá é uma raça, ele sabe. Eu trabalhava com reprodução. Eu falo que FIV, para mim, era fertilização in vitro. Aí a primeira vez que eu ouvi falar em FIV foi na clínica da Heloísa e estava todo mundo com uma cara de tristeza e era um gatinho de gatil, de gato persa. E eu falei, mas por que eles acham tão ruim fazer fertilização in vitro no gato? Mas enfim, gente. Enfim, aí trabalhei aí os 4 anos na UNB e depois fui fazer mestrado, aí abri a primeira clínica de gato exclusiva aqui do Centro-Oeste. Comecei a dar aula, palestra, depois de um tempo eu quis me dedicar mais a essa vida acadêmica, que é assim, mora no meu coração, eu gosto muito, a gente estava conversando sobre isso, né, André, da necessidade da boa educação na medicina veterinária, e aí estava muito complicado. Tocar uma empresa com a imaturidade que eu tinha na época, e mais me preparar para dar aula, curso. Que não é fácil. Não é fácil. Nenhuma das duas coisas, né? São 2 profissões que a gente junta numa só. Eu já fiz isso também. Que é dar aula do que a gente trabalha, porque a gente tem que se cortar no meio e dividir. E hoje eu acho assim, eu não tenho como ficar nem com um, nem com o outro sozinho. Com a clínica eu conseguiria, mas eu me coço para explicar, eu me coço para dar aula, não adianta. Eu não consigo dar aula, não vejo sentido se eu não tiver uma prática, se eu não tiver vivência clínica. Então, consigo, mas eu tô com 46 anos, né? 22 de formada é outra história. E lá atrás também a gente fundou, né? Eu sou um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Clínicos de Felinos. E aí você vê de novo, né? A necessidade de implementar a medicina felina como sendo uma coisa séria no país. É porque eu costumo brincar às vezes o seguinte, que o tutor de gato é maravilhoso para você atender. Porque dá detalhe mínimo. É maravilhoso. É maravilhoso. Desde o início eu escuto a mesma coisa. Como é que... De algumas pessoas, né, gente? Não de todo mundo. Principalmente do estudante de veterinária e dos veterinários bem mais velhos. Como é que você suporta o tutor de gato? Eu falo, mas eu me suporto, eu me amo. Mas, cara, ele vem já, cara, muito detalhado. Ele observa muito mais do que o tutor de cão. E eu vou te dizer, quando é aquele... Porque tem as exceções à regra. Tem aqueles que são mais largados, que não sabem te dar muita informação. Isso me dá nervoso. O cara que não me exige me dá nervoso. Aquele que, não, doutora, faz o tratamento aí que você quiser. Como assim faz o tratamento? Você não quer saber o que eu vou fazer com o seu gato? É seu gato.
gato, eu preciso falar, então vou falar sozinha. Mas me dá angústia. Eu me identifico muito, que é eu tenho proprietário, gente, as antigas, eu falo e vou falar várias vezes, que tem 11 gatos. Tinha, porque alguns já foram. Sabe qual foi que vomitou? E eu não duvido de qual foi, porque quando a pessoa fala, esse aqui é o que vomitou, eu sei que a pessoa sabe que foi aquele lá que vomitou. Pra mim, já... Eu tenho alguns clientes que são assim. É maravilhoso. Mas é uma cobrança descomunal também. Mas eu não ligo, porque eu acho que pra mim eu fui criada assim. Então, pra mim, isso é natural. Eu não me sinto ofendida com os questionamentos. Claro, há questionamentos e questionamentos. Mas a pessoa querer se inteirar do tratamento, do diagnóstico, é a forma que eu sei trabalhar. Eu não sei trabalhar de outra forma. E eu vejo, por exemplo, lá no consultório eu atendo muito pouco gato. Uhum. Atualmente, no plano de saúde, eu atendo um pouco mais. Eu acho que muito disso também é pelo próprio crescimento das clínicas especializadas. Com certeza. É muito diferente, assim. Eu acho, sinceramente, não é puxar brasa para minha sardinha, mesmo porque minha sardinha já está na fogueira há muito tempo. Mas seria muito interessante se tivesse clínicas só para cão. Por quê? Porque é um estresse muito grande para o animal. É um estresse. Um veterinário ele tem que se dobrar, né, em duas espécies totalmente distintas. Então, assim, se o cara, porra, ele gosta pra caramba de cachorro, por que ele não pode se dar o direito de atender só cachorro? Por que o cachorro também não pode ter uma clínica dog-friendly, que seja exclusivamente para o cachorro, que tenha área de agility, que tenha ossinhos, que o veterinário só estude cão? Poderia, né? Sim. Eu acho. Sim. Porque pro gato é maravilhoso que tem uma clínica só com gato. Olha, André, você sabe que a gente se conhece há muito tempo. Eu já trabalhei no hospital que ele trabalhou, a gente trabalhava, não juntos, mas no mesmo espaço. E eu sentia, quando eu trabalhava assim, uma impostora. Porque eu não conseguia desenvolver o trabalho da forma como eu deveria desenvolver, porque era o funcionário que não era capacitado, a internação que não era uma internação. É que na maioria das vezes acaba... Na maioria das vezes ficava. Lá mesmo a gente separou, você não tinha uma internação para gatos, você tinha um infecto que acaba vamos botar os gatos porque fica mais vazio. É. Horrível, era horrível. E assim, é um estresse absurdo para o animal. E muitas vezes o tutor ficava tão... Gente, isso tem quase 20 anos, né? Pelo menos há 15 anos atrás. Vocês imaginam que não tinha opção. Minha filha tá com 16. Bota uns 16, 17 anos aí. Então, o tutor ele não tinha opção de um espaço para o gato. E só de ter um manejo, que era, né, aquela coisa mais... E eu estudava muito mais gato do que cachorro, confesso, porque era o que me interessava. Eles já gostavam, já sentiam uma diferença. Mas eu não. Eu me sentia muito mal, porque eu achava que tinha muito mais coisa que poderia ser feito que eu não dava conta. E aí eu abri a empresa. E nesse tempo todo você acaba que você atende mais gato ultimamente, né? Assim, ultimamente, você realmente só atende gato. Tem alguns bons 10 anos ou mais que eu só atendo gato. Eu não sei mais o que eu falo. Cachorro eu adoro. O pessoal fala, você gosta de cachorro? Eu adoro, mas eu sou tia. É pra eu estragar. Pegar no colo pra dar beijo, pra fazer carinho, jogar bolinha, mas não sei mais, assim. Eu falo, é até uma brincadeira, que eu parei de tratar cachorro quando chegou a leishmaniose em Brasília. Mais ou menos por aí. Porque, claro, ainda dei aula um tempo, né? E aí já tinha. Só que assim, que nem o Pedro William veio e falou aqui, né? O Pedro William é meu aluno, imagina um negócio desse. Eu sou jovem, gente, não parece, né? Que eu comecei com 3 anos de idade. Mas é isso. Então, assim, eu parei de brincar cachorro tem muito tempo. Eu já não sei mais o que acontece, o que tem de bom, o que não tem. E a própria as clínicas especializadas em felinos mudaram muito. Mudaram. Evoluiu muito. Primeiro que cresceu, né, André? Assim, antes não tinha. Então, quando eu abri a primeira aqui em Brasília, e eu estava vindo da UNB, eu tinha muito cliente de cachorro, principalmente dermato, que é uma área que eu gosto muito. E muita gente falou, mas pelo menos seus clientes da UNB, você não vai continuar atendendo? Mas se ele bater na sua porta e pedir, por favor, continue. Falei, gente, não dá. A clínica vai ser só de gato. E eu falo assim, era uma época que eu falo sem vergonha nenhuma, os primeiros 15 dias eu abri no meio do mês, de julho ou junho, não lembro muito bem, e os primeiros 15 dias eu atendi um gato. Um paciente.
Cara, só que eu acho que você ser jovem também é outra coisa, né? Você acha que eu desesperei? Que nada. Tava tudo bem, tava tudo jóia. E foi realmente que foi pra frente. E de lá pra cá, aumentou muito o número de consultórios, de clínicas em Brasília e no Brasil como um todo. E eu venho acompanhando muito de perto, primeiro pela questão de dar aula e de coordenar curso de medicina felina, né? Então, a gente sabe muito dos alunos que estão abrindo, né? Das angústias, dos sucessos. E também por fazer parte aí dos membros fundadores da ABFEL, da Academia Brasileira de Clínicos de Felinos. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, Giovana, mas com essa concorrência toda, você não fica triste? Eu falei, gente, não tem como, porque eu sou professora. Então, assim, se eu ensino uma coisa e a pessoa não replicar, aí eu falo, mas, poxa, de que valeu? Eu acho, cara, que tem mercado para todo mundo. Basta você saber trabalhar. Muito mesmo, porque assim, tem gente que não vai gostar do meu jeito, tem gente que não vai gostar do seu jeito, tem gente que quer uma coisa mais perto de casa e a minha empresa fica muito longe, e assim vai, entendeu? Então, eu só tenho um medo. Tem muita gente, isso não é só na minha área, na medicina veterinária a gente sempre fala, tomem cuidado para onde vocês vão levar seus animais, porque tem muita gente que se intitula e não é. Tem muito curso de pós-graduação, a pessoa tem até o diploma, o diplominha ali na parede, mas que não teve uma exigência para a pessoa realmente estar gabaritada. Isso eu estou falando na medicina felina porque é minha área. Mas assim vai para ortopedia, neurologia, nefro, e aí vai qualquer área que você quiser. Então, na verdade, eu não fico chateada, muito pelo contrário, o aumento da medicina felina, já que a gente fundou até a academia exatamente para isso. Mas eu fico um triste com a qualidade da medicina veterinária como um todo. Mas eu vejo, eu conversava muito sobre isso com o Benito, que eu vejo que a gente tem uma safra atual que a galera não senta muito para ler, sabe? E eu acho que assim, às vezes você pega um paciente mais complicado, um negócio assim, cara, tem que sentar, tem que ler, tem que ver, tem que correr atrás do porquê daquilo. Até para você prestar um serviço de qualidade. Não tem. Assim, tem gente muito boa. Então, assim, se a gente olhar da época que a gente começou para hoje, né? Quantos lugares, não vou nem falar clínicas, tinha anestesia inalatória. Né? Então, assim, a gente viveu uma época, parece um saudosismo, mas não é. A contrária também existe, que tudo era muito escasso, né? A gente não tinha o que tem hoje, tecnologia na medicina veterinária, tomografia, ressonância, ultrassom, 1, 2 pessoas que faziam 3, que eu lembro assim, 3, raio-x era digital, então a gente tinha que treinar o olho ali para revelar aquele trem. Coisa. E aí você revelava que ele trem ficava uma bosta, e você ia ter que fazer de novo. Exato. É assim, então, essa é a parte boa, mas a parte ruim é que também as coisas muito fáceis faz com que a pessoa se acomode muito. Em vez de correr mais atrás do estudo, né? E hoje tem tudo aí, tem na internet. Ela meio que deu algumas pessoas, tem outras assim, que são bem top, assim, souberam aproveitar o que temos, mas a grande maioria, e eu falo isso, a grande maioria, não é porque a gente está puxando brasa para nossa sardinha, a gente está falando isso de dados, né? A medicina veterinária no país, o Brasil é o país que mais tem curso de veterinária do mundo. E, infelizmente, a qualidade dos cursos, a gente sabe. Está querendo fazer até AD. Pois é, tá horrível. Então, assim, isso me preocupa bastante. Bastante, é bem ruim. E na sua casuística lá, o que você acaba aprendendo mais? Eu falo que eu sou uma clínica totalmente fora dos padrões. Porque eu atendo muito paciente idoso, muito. Quando aparece um filhote, a gente quase mata o coitado do gato, porque é tão bonitinho, a gente quase nunca vê. Pouquíssimas vacinas. A gente faz muitas vacinas dos nossos pacientes mesmo. Normalmente a gente atende os pacientes que a Heloísa chamava de paciente pasta. Passou um monte de local, ninguém resolveu. Ele vem com uma pasta de exames e receitas para tentar resolver. Eu tenho muito gato com linfoma, muito gato doente renal crônico. Isso assim assustadoramente. Meus pacientes, a grande maioria são pacientes meia-idade ou idoso. A gente tem, claro, os jovens também, mas tem muito meia-idade idoso, exatamente porque os problemas começam a se complicar
E aí, às vezes, o consultório lá de casa já não dá mais conta, aí vai procurar o especialista. Então, basicamente, isso é as doenças infecto-contagiosas que estão sempre, né? Mas aí eu acho que não é um diferencial. Mas eu acho também que funciona até do próprio avanço da veterinária, os animais estão vivendo mais. Ah, sim. Eu tenho pacientes de 24 anos, 23 anos. Meu recorde de 25, velho. Assim que eu formei, foi 6 meses. Depois 6 meses, 1 ano formado. Peguei um siamês de 25 anos. Eu lembro até hoje. Gente. Aramis. Olha o nome, sabe até o nome. Esse eu lembro. 25. Tinha insuficiência hepática, de vez em quando internava, a gente tratava. Normal, filhinho, né? Mas acho que foi o mais velho que eu já peguei. Uma das velhinhas chama Janaína, chamava, né? Ela já faleceu, da dona Neuza, uma gata branca, linda, maravilhosa, brava. E Janaína tinha problema cardíaco, tinha problema renal e ela morreu de velhice. Foi a coisa mais linda, assim, porque a Neuza, que era proprietária, também não era uma pessoa muito jovem. Ela falava, não, eu entendo que da terminalidade, eu aceito que ela vai. E aí chegou um dia que, assim, ela já estava meio, né? Neuza, assim, não tem exames que estão mudando. Ela só está diminuindo a atividade e tudo, porque realmente eu acho que ela está se despedindo. E foi lindo, porque ela fez a passagem, ela faleceu na casa dela, na caminha dela, que ela gostava de ficar em cima de uma poltrona, na posição que ela gostava de dormir. E assim passou. Falou, chega, me arrepia. Porque é um carinho muito bom, né? Você ir cuidando do bichinho até o dia que ele pode morrer naturalmente. Também 25 ou 24, mais ou menos por aí. Eles têm vivido bastante, graças né? Graças a Deus. E dessas doenças infectas, a FIV e FeV acabam sendo as mais comuns, então, mais... Brasília, a gente vai ter muito mais FeLV, né? Muito mais FeLV do que FIV. A gente quase não pega FIV. Na verdade, isso é uma realidade do Brasil, exceto algumas regiões pequenas. Até uns 10 anos. Eu sou meio ruim de tempo, mas até uns 10 anos atrás, mais ou menos, São Paulo, capital, tinha mais FIV do que FeLV. Hoje em dia também não mais. Já trocou, já é mais FeLV. Então, algumas cidades pontuais têm mais FIV. A gente tem muito paciente com FeLV. Complexo respiratório, que é um absurdo, né? Porque, assim, os gatos, eles devem ser muito mais vacinados do que os tutores acham. Eles deveriam ser vacinados com muito mais assiduidade, porque o Brasil é um país com muito vírus e essas vacinas, elas vão proteger não da infecção, mas de uma carga viral alta e de sinal clínico. E agora, acho que a menina da vez, a tal da PIF, né? Tá complicado, assim. A gente teve muitos casos nos últimos anos. Agora parece que deu uma estacionada e eu falo, deixa quieto, não fala dela não, senão volta. Porque é bem complicado. Era uma doença mais rara e nos últimos anos ela começou a subir um pouco. E por quê? Tem algum... Então, André, a gente tem estudado muito, né? Se eu pego muito dos guidelines das literaturas internacionais para tentar entender o que está acontecendo no mundo, porque aqui no Brasil, apesar de ter alguns grupos muito bons de estudo, ainda são muito poucos, né? Então, a gente não tem, por exemplo, um estudo de prevalência do que é mais simples, FeLV, no Brasil. Não tem um estudo, tem vários estudos regionais. PIF, então, pior ainda. Menos estudos a gente tem. Então, a gente pega muito o que vem lá de fora para tentar entender o que acontece. Primeira coisa que é um vírus, né? É o coronavírus. Não o mesmo, mas um coronavírus muito semelhante ao nosso coronavírus, que causou tantas mortes. Que é o mesmo, né? Muito parecido com o coronavírus do cachorro. Quem vacina cachorro sabe lá que tem uma partezinha lá para proteger de coronavírus, que também seria muito parecido com o coronavírus entérico do gato. E entérico faz toda a diferença, porque é um coronavírus que 80% dos gatos, segundo esses estudos internacionais, depender de qual região, ele é positivo. Significa o quê? Ele já entrou em contato alguma vez na vida. E por que ele não fez PIF? Então, a gente brinca, né? Porque Deus não quis. Mas não é isso. Na verdade, existe uma predisposição genética. A gente sabe que existe uma mutação desse vírus dentro do organismo do gato que vai predispor ele fazer a PIF ou não. Ou ter só o coronavírus, que pode ou não dar uma diarreia branda. Costuma ser autolimitante. O gato sozinho
Às vezes você fala, ai, será que eu dei alguma coisa a mais? 2, 3 dias ele tá ótimo, lindo, maravilhoso, e tem muitos gatos que nem fazem isso. Mas pode ser recorrente? O quê? Essa diarreia? Pode ser recorrente, pode ser recorrente. A grande maioria das vezes só vai dar diarreia na primeira vez que ele entrou em contato, porque o sistema imunológico dele ainda não vai estar bem adaptado. Então, o que a gente faz? Quando a gente faz, por exemplo, uma sorologia do sangue dos gatos, essa sorologia, igual a gente faz para coronavírus, ela vai dar positivo ou negativo. Às vezes ela faz uma titulação de anticorpos. Ela não diz se é PIF ou não. Ela só diz que ele teve contato. Só diz que teve contato, só diz que teve um contato e fez alta antigenemia, quer dizer, produziu muito anticorpo. Pode ser que ele ainda esteja a carga desse vírus alta, mas talvez não tem como saber. Você me perguntou, eu fugi do assunto, mas eu vou voltar. Por que aumentou? Eu, Giovana, tenho 2 teorias, né? Porque assim, não tem um estudo que te fala por que aumentou. Uma das teorias que eu tenho o coronavírus humano, né, assolou aí o mundo inteiro. Talvez as mesmas condições que predispõem a esse coronavírus a fazer o que fez, tenha também predisposto esses gatos a apresentarem mais coronavirose, né? A PIF, não a coronavirose, a PIF. O gato pegou do ser humano, o ser humano pegou do gato, até onde se prove, não tem essa correlação. O que eu acredito mais é que nem tem isso. Nos últimos anos, descobriu-se o tratamento para PIF, que até a década de 90, até 2010, mais ou menos, a gente não tinha. Então, esses gatos todos faleciam, eles morriam por causa de PIF e não tinham o que fazer. Tinham uns tratamentos paliativos muito, muito ruins, que era, na verdade, assim, sendo muito sincera, era para tentar dar algum tempo desse tutor se despedir. Era para dar uma sobrevida. E assim, às vezes era uma semana de sobrevida. Não uma sobrevida, né? A PIF úmida ela é muito, muito rápida. A seca, ela costumava dar alguns meses, mas a úmida era muito rápida. Então não tinha muito o que fazer. Eu acredito que quando começou a dar o boom existe o tratamento para PIF tem cura, não sabemos se tem cura, tá? Não sabemos, ela tem tratamento. Cura é eu me livrar do vírus e nada me prova que eu estou sem vírus. Então, tem tratamento. Eu acredito que os próprios médicos veterinários começaram a olhar mais para a doença. Eu acho que tinha muito subdiagnóstico. Muito gato que morria subitamente, porque ela é muito rápida quando ela é efusiva, e morreu, de repente. Que às vezes em 3, 4 dias. É uma coisa muito rápida. Alguns gatos sobreviviam mais tempo, outros não. Então, acho que as duas coisas, sabe? Tanto você estudar mais e o veterinário diagnosticar mais, quanto também, talvez, alguma coisa, alguma mutação do vírus que ele conseguiu propagar melhor e mais e causar mais doença nesses gatinhos. Então, possivelmente, a melhora também dos próprios métodos diagnósticos, não? Eu acredito que sim. Os métodos diagnósticos não melhoraram tanto. E isso é uma briga que a gente tem, porque enquanto estudiosa do assunto, me dói muito, às vezes, uns diagnósticos muito mal feitos, já instituindo um tratamento que é antiviral. E assim, a gente sabe que os antivirais, se a gente começar a usar indiscriminadamente, de forma errônea, daqui a pouco ele não serve para mais nada. Então, eu falei da titulação de anticorpo. É muito comum as pessoas fazerem um SNAP, que é aqueles testes positivo ou negativo, para anticorpo, o gato deu coronavírus, a pessoa vai lá e acha que é PIF. Fala que é com isso, só com esse exame. Não é, né? O diagnóstico de PIF, ele ainda é caro e trabalhoso. Porque você tem que fazer junções, porque assim, não tem um exame que vai falar assim, isso é o coronavírus entérico, isso é o coronavírus da PIF. Não existe isso. Há um tempo atrás, saiu um artigo que foi publicado numa revista internacional falando que uma PCR específica, o que é uma PCR? É um teste laboratorial que você faz para amplificar um gene de um vírus, ou seja, ele é muito específico. E esse amplificava uma proteína específica que só o coronavírus da PIF teria, que é o tal da proteína spike. Então, falaram, a PCR específica para esse, ela vai ser os finalmente. O que descobriram mais tarde? Que tem gato do PIF que não tem esse coronavírus com a proteína spike. Ou seja, ele dá negativo e ele estava com PIF.
E o contrário. Gatos com coronavírus entérico fazendo a proteína spike e não tendo PIF. Ou seja, é importante fazer a PCR? É importante fazer a titulação, não positivo e negativo, mas titulação de anticorpo é importante ultrassonografia, algumas alterações no hemograma, então você já viu tanto de exame que eu te falei. E agora, né, assim, porque agora a gente vai começar a pensar um pouco mais nisso, que é difícil de encontrar aqui no Brasil, não tem laboratório que faça na rotina. O padrão ouro, né, seria a melhor forma de diagnóstico. Não é sozinho, é juntar tudo isso a mais um exame que seria imunocitoquímica ou imunohistoquímica, que vai constituir você achar o vírus num tecido onde não é para ter coronavírus. E por que eu estou falando que ele sozinho também não serve? É porque existem gatos que têm coronavírus entérico, que não desenvolve PIF, e você encontra coronavírus no humor aquoso, dentro do olho. Coronavírus entérico é intestino. Há um tempo atrás eu pensei em fazer meu mestrado com leishmaniose em gato. Eu ia para Portugal para fazer. E aí, lendo, isso já tem uns 10, 11 anos atrás. Um dos testes que eles faziam exatamente fazer de córnea. Para leishmania. Para leishmania. Pois é. Olha as loucuras. Que a gente não pensa, né? Assim, o leigo, então, o proprietário, o tutor do gato, ele vai pensar nisso. Um veterinário que não estuda muito, que é aquela história que a gente estava falando, não, imagina. Vamos fazer sorologia para leishmania. Vamos fazer teste rápido para leishmania. E a gente sabe que leishmania em gato não é bem assim, né? O sistema imunológico do gato é muito diferente do cachorro. Sim. Então, as doenças também são diferentes. Pode ser o mesmo parasito, mas é diferente. Os próprios sinais clínicos são muito diferentes. Você vai me perguntar, Giovana, quantos gatos com leite você já atendeu? 0. Ah, mas você deixou passar. Acredito que não, porque os principais sinais são lesões cutâneas e 100% dos gatos com lesão cutânea a gente faz o imprint, a gente faz citologia. Até porque teve o boom da esporotricose há um tempo atrás, né? Também. Aqui em Brasília nem tanto, né? Assim, a gente pegou casos. Mas, pessoal do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Nordeste, desesperador. A gente aqui pega menos, mas mesmo assim pega. Já peguei. Então, assim, eu não peguei. É porque a gente está brincando, porque esporotricose é zona, passa pra gente muito fácil. Sim. Mas, diferente da leishmania, que precisa da pegada ali do flebotomínio, etc e tal, a esporotricose, ela faz úlceras, lesões na pele no gato, normalmente elas são assim, sangram, e se você entra em contato com aquilo ali, com aquele sangue, e que proprietário de gato que não vai tentar limpar aquela feridinha, ela pode infectar o ser humano de uma forma muito fácil, e é bem feio, né? É bem feio. E é complicado para tratar bagaceiro. É muito chato, é muito chato. Muito chato. São 6 meses, 4 meses de tratamento ali, remédio na boca, não existe uma injeção uma vez ao mês, né? E gato, a gente tá falando de gato. Que é uma maravilha para dar comprimido. Não, se bem que tem uns que são muito bons para fazer. Tem, mas normalmente os que a gente precisa mais são os que vão dar trabalho. E detalhe, ele não pode te arranhar, né? Porque se ele te arranhar, ele transmite. Então tem isso, porque às vezes o tutor de gato é muito preocupado. Então, por mais que uma arranhadinha ou outra, ele segue com o tratamento se ele confia no que você está dizendo. Só que no caso da esporotricose, ele não pode arranhar, porque senão ele transmite para o ser humano. Então é complexo. Não está comigo, pelo menos não tem nenhum paciente com esporotricose nesse momento. E no caso da PIF também, você tem complicações sérias, né? Tratamento, né? Que você está falando? Então, é outra coisa que me dói um pouco enquanto veterinário. Porque o que aconteceu? Quando o Peterson, que é o cara que mais estudou PIF, um dos caras, né, que mais estudou PIF no mundo, ele conseguiu chegar a essa molécula que conseguia bloquear a replicação do vírus. Foi muito emocionante, porque eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro assistindo uma palestra dele, e ele falou assim, eu achava que eu ia morrer sem ver a cura da PIF. E ele foi um dos caras que descobriu efetivamente o que era PIF e passou a vida estudando. Ele é um senhor. E aí, dentro do laboratório, ele conseguiu fazer uma molécula que conseguia bloquear, não só algumas, mas essa que o pessoal fala bastante, é a que melhor
teve resultado, com menos efeito colateral. E a ideia era o quê? Que essa indústria, para a qual ele trabalhava, colocasse isso no mercado. Só que a indústria estava trabalhando também com uma outra molécula que é utilizada para os pacientes com HIV. E ela, literalmente, deixou quieto a parte da PIF para trabalhar a outra molécula. E isso foi um pouco frustrante para o cara que trabalhou a vida inteira com isso. Era um grupo, dentro desse grupo tinham os chineses, e essa molécula começou a ser levada, a fórmula dela foi levada para a China. Nada mais é do que um tipo de proteína especial que bloqueia a replicação do vírus. E aí na China começaram a fazer esse medicamento no mercado paralelo. Né? Então, assim, qual o estudo que me prova, na época, que o Mutian, que é o nome que ele recebeu lá, realmente consegue combater o vírus, né, parar a replicação viral? Não podia relatar que era o da indústria, porque estava sob patente. Então, vem toda essa história da patente. Então, era uma medicação que você olhava no rótulo, vinha falando que era um composto de suplemento. Um suplemento. E aí, imagina, o seu desespero de estar com um gatinho que tem o vírus, que vai matar em dias ou meses, que a gente não tem nada para fazer. E você sabe que existe essa medicação lá fora. Só que para essa medicação chegar no Brasil, ela vem no mercado paralelo, sem pagamento de imposto, e ela, pior, que aí é como veterinário, ela vem dentro de frascos sem rótulo. Como que eu sei o que tem ali dentro? Como que eu vou fazer uma receita daquilo? Como que eu aplico? Então, assim... Porque a responsabilidade passa a ser sua. Não pode. E não pode. Então, assim, eu tive muitos colegas que aplicaram, receitaram o Mutian. E eu não posso fazer isso como médica veterinária. Eu entendo a angústia, eu entendo o desespero, mas eu não posso fazer porque eu não sei o que tem ali dentro. Então, assim, as pessoas falam, mas os gatinhos curaram. Sim, e alguns morreram porque o que estava ali dentro não devia ser o Mutian. Não deveria ser a medicação. Era extremamente cara. Então, assim, vem aquela questão, né, de animais que morrem por uma questão financeira, assim como tem crianças que morrem por causa de medicações que são extremamente caras e impeditivas. Depois começaram a fazer, lá fora ainda, os similares, os genéricos da medicação de marca. Paralelo a tudo isso, André, os pesquisadores do mundo, onde conseguia ter acesso a medicamentos sem ser pelo mercado paralelo, começaram a testar. E realmente funciona. Porque realmente, pelo menos aquela marca, estava fazendo a medicação correta, né? Só que é o que eu te digo de novo, ela vinha sem nenhum rastreio. Então, se der qualquer problema, eu não sei nem de onde que está vindo isso. Eu não posso aplicar isso. Porque você fica sem ter rótulo, consequentemente você não tem lote, você não tem origem, você não tem validade, você não tem vencimento, tem nada. Eu não consigo, é o que eu falava, eu não consigo nem te dizer quando tem que aplicar, se isso for uma medicação, porque eu não sei qual é a concentração. E as pessoas esquecem que uma medicação pode se tornar um veneno. Ou eu posso estar fazendo subdose, e aí esse gato ficou bom, mas ele ainda tem muito vírus, e aí eu vou causando resistência. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais apavorantes dos últimos tempos dentro da medicina felina, porque a gente tinha um tratamento que a gente não podia fazer. O que os proprietários fizeram? Grupos na internet para comprar isso, né? E aí ele vinha para pedir o aconselhamento. Então, o que eu sempre falava, o gato mal, eu consigo internar seu gato para dar o suporte. Eu não posso aplicar a medicação. Então, se você quiser, você vai aplicar a medicação no seu animal. Eu não posso pegar a seringa e injetar. Eu te ensino a fazer isso com uma seringa com soro. Eu te ensino até a fazer isso. Mas eu não posso. Porque eu não posso passar por cima do que é a minha profissão de médico veterinário. E eu entendo alguns que revoltaram com isso, mas eu não posso passar por cima. Até porque vem a própria responsabilidade profissional naquilo ali. Você precisa saber o que você está fazendo. Sim. Senão, eu não posso me chamar médica. O que é isso agora, né? Até porque, como você falou, vem o rótulo, vem o frasco. Você já viu como vem? Não. Vou contar para quem nunca viu. É desesperador, tá? Talvez venha de outras formas para outros clientes. Os clientes que eu atendi, todos eles, era uma caixinha amarela com gatinho desenhado, tudo escrito em chinês. Era shampoo. Aí tinha 5 frasquinhos com aquelas tampa rolha transparente dentro. Acabou. É isso. Não dá nem pra você garantir. Não, pode ser shampoo mesmo, né? Vai que. Não tem. Só se eu levar. Você garantir a qualidade
daquele produto. Não. Lá fora vende direitinho, na caixa. Agora já tem o que tem, qualquer concentração. Existe o Mutian oral, que também já saiu lá fora, pesquisas mostrando que ele é tão eficaz quanto o injetável, porque imagina, né? São 81 aplicações. Subcutâneo. Num troço injetável oleoso. Então, você imagina, é dolorido, tem a questão do sarcoma, enfim, tem um monte de coisa. O comprimido parece que funciona tão bem quanto, eles conseguiram chegar num denominador comum. Infelizmente, eu ainda não vejo as pessoas falando do comprimido. Eles continuam fazendo esse injetável, que agora Mas ele parece... ainda é muito caro, né? Então, o Mutian, que é o original, não é, baixou, quer dizer, é caro, mas baixou muito o preço. Agora tem um genérico aí, que parece que o pessoal compra da Argentina, que inclusive eu sei que tem veterinários que tem na clínica para vender. Olha que loucura. Assim, aí eu já falo que é questão de caráter, né? Mas enfim, que é bem mais barato. Enquanto um custa R$800 um frasquinho, o outro vai custar 120. É uma diferença discrepante, assim, muito grande. Então, assim, esse foi o primeiro, né? O primeiro grande passo, o Mutian. E aí os proprietários começaram a exigir laudo do veterinário. Laudo não, mas um diagnóstico. Talvez por isso a gente tenha começado a ver tanto gato sendo diagnosticado com PIF. Alguns com, outros às vezes estavam com uma colangite. E foi tratado com PIF e morreu. E por isso a necessidade desses vários exames. Sim, fundamental. Até para você conseguir proteger os demais animais de casa. Né? Porque é extremamente contagioso. A PIF, ela não é infecto-contagiosa. Não. Quem é o coronavírus. Só que a gente tem os estudos de doença contagiosa que ele vai me colocar quem passa a ser uma população de risco. Tem um grau de parentesco entre os gatos, porque a gente sabe que é uma mutação. Mas a história de vários gatos num ambiente, né? Bianca. Vários gatos. Eu sou gateira, mas a gente tem que se controlar por causa da higiene da caixa sanitária. Então, é uma das coisas que eu pego muito no pé de todos os meus clientes. O gato não come cocô. Eu falo, o gato não é shih tzu, então ele não come cocô. Mas eu tenho... Shih tzu come cocô. A minha faz isso. Então, aí, tô falando... Eu tenho clientes que têm cão e gato, que o cão vai na caixa de areia. E come as fezes do gato. A dieta do gato é muito proteica, então as fezes dele é muito proteica. O cachorro bota pra dentro. Mas, enfim, gatos não costumam fazer isso, né? E a gente sabe que o vírus é por ingestão das fezes. É a caixa sanitária. Quando o gato defeca, por mais que você recolha, fica aquele ambiente com partículas virais. E o gato se lambe. Então, isso tem é aquela comprovado. Contaminação na caixa. É uma recontaminação que um belo dia... Então, ele fica sempre coronavírus positivo. Coronavírus positivo entérico, que não causa nada na grande maioria das vezes. Sempre positivo. Você começa a aumentar essa carga viral. Porque você tem muito gato, então tem muito vírus. E um passando para o outro. Aí um gato estressou com o outro, brigou, você viajou, o gato teve que sair no veterinário. É que o gato é muito rotina, né? Ferrou, caiu a imunidade. Esse vírus com alta carga viral, chance de mutação, que acontece o tempo todo, mas o organismo dá conta. Nessa hora o organismo não dá conta. Aí vem a PIF. Então você vê isso em abrigo, gatinho filhotinho, às vezes gatinho de criação, gatinho de raça, porque é muito gato, é um estresse. O gato seja mal criado. Se você não tem um cuidado muito chato de higiene ali... A caixa, gente, ela tem que ser imaculada. Ela tem que ser muito limpa. Idealmente, assim, a grande maioria das doenças infecto-contagiosas, elas começam a aumentar a partir do número de 6 gatos. 6 para cima já começa a ser problemático. 6, não 13. Viu, Ianca? 6, Ianca, 6. Eu sei que eu pego no seu pé, Ianca, mas eu vou continuar pegando no seu pé. Aí, claro, quem tem muitos gatos vai doar o gato? Claro que não. Mas só ficar muito atento a esse cuidado, a redobrar esse cuidado. Aí as pessoas também falam assim para mim, meu gatinho teve PIF, mora numa casa com 6 gatos. Separa os outros? Não. Não adianta mais. Não adianta mais. Todos eles já têm o coronavírus. Se for para desenvolver PIF, vai desenvolver. O que você vai fazer? Redobrar cuidado de higiene da caixa. Defecar, limpar. Jogar tudo fora. Lavar aquela areia. Às vezes a pessoa deixando porque não está com cheirinho. Vai deixando. Então joga fora tudo. Lava, infecta. Eu fico zoando a Ianca, mas eu cheguei uma época em que eu tive 9. Mas eu morava em chácara. Aí é bem melhor. Grande. Porque em chácara você quase não vê PIF. Na rua você quase não vê PIF. Vou te ser bem sincero, eu quase não via a caixa de areia sendo usada. Eles gostam. Eles vão para a natureza. Isso é a natureza do gato.
Então, assim, isso é estudo, tá? Animal de fazenda, de chácara e de rua, quase não desenvolve PIF. Quando eles desenvolvem, por exemplo, o Rio de Janeiro tem umas regiões que tem uns aglomerados de gado mesmo. Aquelas colônias muito grandes. Muito grandes, por causa de comida e falta de recurso. Ali você vai ver. Porque os gatos não costumam defecar onde o outro tá. Eles não ficam passando ali. Eles têm cada um seu banheiro, seu canto. Então, essas doenças infecto-contagiosas, você não vê. Você não vê acontecer. Aí você bota ele para dentro de um abrigo e o gato adoece. Né? Ia fazer o bem. E você pode ter concomitante, PIF, FIV, FeLV, tudo... Pode. Eu peguei uma vez. Então, eu falo com meus alunos da graduação, o gato não precisa escolher um capítulo só do livro, ele pode ter vários. Ele pode ser um gato estudioso, pode. Claro que aí o prognóstico piora horrores, né? Porque são todas doenças que debilitam demais o gato. E a PIF é interessante que as pessoas falam assim, vamos melhorar o sistema imunológico. O que mata o gato de PIF é o próprio sistema imunológico dele. Ele começa a ter reações imunomediadas que vão causar vasculite, que vão causar granulomas, que vão causar tumores, não neoplásicos, mas tumores, que isso é o que mata o gato. Então, depois que ele desenvolveu, eu tenho que tomar até muito cuidado com esse negócio de sistema imunológico. Né? Tanto que um dos tratamentos era o corticoide. Mais complicado, né? Muito. Quando tem PIF junto com FIV, junto com FeLV, sinceramente, dificilmente vai sair dessa. A mesma coisa, só o FIV e FeLV juntos. É um prognóstico bem pior. Claro, tem gato que vai sobreviver anos com FIV e FeLV, sendo positivo para os dois vírus, mas é o gatinho que me dá uma taquicardia. Você fala, ai meu Deus do céu, esse aqui vai ser nosso vasinho de cristal, assim, porque ele não pode adoecer. Se ele adoecer, tá difícil, coitadinho. Teve duas coisas. Eu lembro que eu trabalhei num consultório de um pet shop ali na Norte. Teve uma gatinha que apareceu lá. E aí é super tranquilo, tudo, mas uma anemia violenta, constante. Então a gente acabou descobrindo, se não me falha, mas que ela tinha FeLV. FeLV, é bem típico. Mas, cara, assim, aí depois que a gente descobriu também, a gente começa a tomar alguns cuidados. Ela era uma gata que ficava solta na quadra mesmo. Uhum. Começa a tomar uma série de cuidados, melhor alimentação, medicação e tudo. E que ela ainda viveu muitos anos. O problema é que ela, nesses anos, ela foi passando o vírus para outros gatos, né? Então é complicado. Os gatinhos que têm FeLV, idealmente, deixar ele num ambiente que ele não tenha contato com nenhum outro gato que tenha FeLV. Mesma coisa a questão de vacina de FeLV. A gente estava falando de vacina, né? Antes de começar, as pessoas erroneamente acham que a vacina é tudo bem eu manter um gato FeLV positivo com FeLV negativo, se o que tiver negativo está vacinado com a vacina para FeLV. Não está tudo bem. A vacina não foi feita para isso. A vacina foi feita para os gatos que podem ter um contato esporádico, principalmente os filhotes, que a gente vacina todos que sejam negativos, porque, mais que mora em apartamento, esse gato pode, se abrir uma porta, ele escapar, né? Tem gato que, esses dias eu vi uma amiga minha, super querida, o gato dela roeu a tela de proteção e caiu lá embaixo. Tem os gatos que são assim, dá pra virada. Então, por esses acidentes, a gente vacina todos os bebezinhos. Na janela assim, apoiada na rede. E a minha cachorra fica louca. Tem que estar forte a rede pra aguentar. Nossa, mas minha cachorra fica louca da janela. Eu duvido que ela não sabe e adora que a cachorra fica louca, né? Normalmente o gato assim, olha assim, por completo. dá aquela batida do rabo, aquela meio olhadinha e Todos os dois gatos ignoram ela por completo. Porque sabe que não vai pegar, né? Ignora por completo. Então, só que ela resolve fazer isso às 5h30, 6 da manhã. Botar seu cachorro pra dormir dentro do teu quarto, pra não ver o gato. Não dá problema. Geralmente é a hora que eu acordo. 5h30 da manhã? Nossa senhora, acorda 5h30. Tá ok, eu acordo às 6 chorando que eu tenho que acordar às 6. Foram muitos anos dando plantão. O organismo ficou meio bagunçado. Bem bagunçado. E ela vai pra janela e perturba o gato até. Aí eu tenho que fechar a janela. Seus vizinhos devem adorar isso. Geralmente quando começa eu já fecho a janela. Então tá. E deixo. Daqui a pouco vai ser mandado embora do prédio por conta dos latidos. Eu fui síndico daquela merda por não... Tim Maria. Eu fui síndico, cara, pra nunca mais na minha vida. É complicado você lidar com esses... Com esses quadros quando eles são conjuntos. Muito. Piora muito o seu prognóstico, né? E assim, eu tenho
um método que é meu, vamos dizer assim, uma conduta, não que eu esteja certa ou errada, mas cada um tem um jeito de clinicar, e o meu jeito de clinicar é sempre ser muito transparente e objetiva com o proprietário. Ele tem que saber exatamente tudo o que está acontecendo. Então, tem uma proprietária muito querida, a Renata, que ela fala assim, Giovana, agora ela já nem fala mais porque ela me conhece. Ela fala assim, sabe que eu gosto de você? Você não mente, você não minimiza as coisas. Mas, cara, mas tem que ser... Porque, cara, é assim, se tudo der certo, você não vai perder seu gato cedo. Mas as probabilidades são muito pequenas de tudo dar certo. Para quando tem FIV e FeLV junto, ou FeLV com PIF, que aqui em Brasília é bastante comum isso, FeLV e PIF. Ah, mas tem o remédio. Tem, mas tem 2 vírus. E FeLV não tem antirretroviral que realmente seja efetivo. Então, mesma coisa que a PIF. Tem medicamentos humanos que são antirretrovirais, alguns que podem ser utilizados, outros que nem tem no Brasil, e o pessoal às vezes desesperadamente traz do exterior para cá. Mas aí, nesse caso, você não corre o risco de um atrapalhar o outro? Não tem estudo falando se vai ajudar ou não. Então, olha a loucura. Você pode, inclusive, estar fazendo uma coisa tóxica, a depender do que for. Não tem isso. Tem um antirretroviral que as pessoas utilizaram para PIF, utiliza-se para FeLV também, mas ele não tem no Brasil e a eficácia dele é muito pequena. Outro agravante, algumas dessas medicações, por exemplo, não pode ser feito se o gato tiver com anemia. E você falou da gatinha. FeLV, hoje em dia, lá atrás, eu pegava linfoma, que é um tipo de câncer. Uhum. Hoje em dia, a grande maioria dos meus pacientes com FeLV, eles envolvem a tal da anemia. E a anemia é a pior coisa para se tratar um paciente com FeLV, porque ela costuma ser muito drástica e responsiva a tratamentos. Então, eu até falo assim, quando você fala com o proprietário, né? Ah, seu gato tem um vírus que ele pode desenvolver câncer e ele pode desenvolver anemia. Para um leigo, o que vai falar? Eu prefiro que seja anemia. Para a gente, não. É muito pior. A anemia é muito pior. É muito pior. Então, assim, imagina, você tem um gato com anemia, que aí você, numa iniciativa louca de tentar salvá-lo, você compra uma medicação também no mercado paralelo, entra de forma legal, e algum veterinário vai lá e prescreve para você, e você faz, você acaba de matar o gato. Porque ela vai desenvolver aplasia de medula. Aí o gato acaba de morrer. Então, assim, algumas dessas medicações, é muito importante ressaltar que o animal começa a fazer, ele nunca mais vai poder parar, senão ele faz uma carga viral muito alta de rebote. Aí a pessoa vê que o gato está bem, o remédio é caro, está difícil de conseguir, dá uma reduzida. Vou parar. Esse mês não vou fazer, vou viajar. Quando volta o gato que poderia ter sobrevivido está morto. Então, assim, são essas questões que a gente volta lá para o início da nossa conversa, né? O veterinário, ele tem que entender que a função dele é muito séria. Ele é um médico, né? E como médico, ele não pode não promover a saúde. A função dele é promover a saúde para os animais, para o meio ambiente e para o ser humano. Para os 3, é uma tríade. Engana-se quem entra na faculdade e fala assim, eu não gosto de gente, só gosto de bicho. Então, só vou tratar bicho. Está errado. Isso não é veterinário. Eu não sei o que é isso. Porque a nossa profissão, ela está mexendo com a saúde. E a saúde é uma tríade. Ela vem junto. Você não pode prescrever um antibiótico de forma indiscriminada. Porque você vai estar prejudicando tanto a saúde do meio ambiente quanto a nossa e quanto a do gato. Porque vem tudo junto. Do gato, do boi, do peixe, de qual animal for. Nós somos animais. Então, quando um organismo desenvolve uma resistência a um microbiano ou a um antiviral, a gente tem que entender que é um conjunto. Você está fazendo um mal muito grande a muito bicho, a muita gente, a muito da natureza. E a gente tem que ter essa consciência. A gente fala da valorização, né, André? Demais. Ai, veterinário. Eu odeio gente que fica chorando. Não gosta da profissão? Troca. Né? Imagina. Se o médico fala assim, ai, a medicina é tão difícil, ai, remunera mal. Não sei, troca. Em alguns momentos eu prefiro me abster. Não, gente. Vai lá e faz o seu. Faz certo. Não gostou? Troca. Agora, faz bem feito. E se valoriza. E eu não estou falando de valor de dinheiro, não. De postura, de fazer as coisas com estudo, Sim. Fazer as coisas seriamente. Conversar seriamente com os tutores dos animais. Eles têm que ter entendimento do que está sendo feito. Eles têm que ter opção. Eles têm que saber. Se ele não gostou do que eu propus, inclusive eu falo isso às vezes, que a pessoa fica reticente e fala assim, procura uma segunda opinião. Se você quiser voltar e ficar aqui, não tem problema, não é uma mágoa. É porque, às vezes, é um assunto muito sério, a pessoa tem que ter segurança naquilo. Mas o que a maioria das vezes, quando geralmente o povo chega lá, porque já passou Já. por outro.
Que o povo me pergunta, eu falo, ó, a conduta dele foi essa. Beleza, o quadro que ele apresentava era ele estava assim, então a conduta dele foi essa. Vamos tentar de uma outra forma? E André, às vezes, vou ser muito sincera, a conduta do colega estava perfeita. Sim. Perfeita. Eu já recebi tem muito colega que é legal, que encaminha paciente, encaminha mesmo, não é boa. E às vezes às vezes as pessoas têm medo, né, de que eu vou julgar. Não vou julgar nada, gente. Eu acho assim, a minha competência acabou aqui, daqui em diante eu vou mandar para outra pessoa. Normal. E inclusive pensar no melhor pro animal. Exato. E às vezes eu olho a conduta do colega e falo assim, olha, dona Maria, a nossa conduta é exatamente igual a do colega. Às vezes eu só gasto mais um tempo explicando. Eu acho que às vezes a pessoa só de escutar duas opiniões que convergeram, ok, agora eu entendi. Ela já entendeu da outra vez? Talvez tenha entendido, mas ainda não tenha processado, que é uma palavra, é processado. Quando a pessoa leva o bichinho dela num veterinário, a não ser quando é vacina, não é coisa boa, né, gente? A gente não gosta. E tirar o gato de casa é que o negócio não tá legal. Então, assim, eu sempre entendo que emocionalmente a pessoa tá abalada. E quando você tá nervoso, você não consegue prestar atenção nas coisas direito. É normal, né? Quando a gente vai fazer prova. A gente dava branco, esquecia tudo. Mesma coisa. Então... Mas eu, inclusive, por exemplo, opção do plano de saúde, a gente tem que fazer a microchipagem. Geralmente, quando é gato, e ela perto do consultório, geralmente fala, vamos fazer isso, vamos marcar um dia, eu vou aí. Muito menos estressante. Porque você deslocar aquele animal, aí bota dentro da caixa, aí entra dentro do carro, aí tira da caixa, segura, bota microchip, bota dentro da caixa, dentro do carro, volta para casa, é muito mais estressante do que se eu for lá e fizer em casa. Às vezes é. Porque, por exemplo, chega lá, esses dias eu fui para microchipar 6 gatos. Tiveram 2 que estavam estressados. Eu falei, cara, ó, larga a mão, a gente embarca outro dia. Sim. Nem força para pegar. Não. Mas isso é ser cat friendly. E às vezes as pessoas acham que não. Nem força para pegar, larga a mão. Não é uma questão de vida ou morte, que se eu não fizer aquela hora o animalzinho vai morrer. Não vai mudar em nada a vida dele, na verdade. E na verdade, eu reduzo o estresse dele e reduzo a lesão na minha mão. Porque ele estressado, ele vai morder, ele vai me arranhar, ele vai... Então por que eu vou estressar? Tem animal que fica pior em casa do que no consultório. Isso é uma grande verdade. Tinha um Maine Coon, de um amigo do meu pai. Em casa ele era o demônio. Eu precisava fazer um raio-x, botei ele dentro da caixa. Acabou. Quando cheguei no hospital para fazer um raio-x, todo mundo mexia com ele. Deu para fazer tudo. Mas é porque é personalidade. Quando o animal está dentro da casa dele e você adentra essa casa e vai mexer com ele, você está invadindo o território dele. Então, a gente tem muito isso com cachorro, né? Defendendo o território. Mas o gato também tem. Gato é muito territorialista. E, às vezes, essa intromissão de um estranho dentro da casa dele, ele vai se sentir tão ofendido mais do que a caixa. Porque a caixa, ele sabe, ele entrou na caixa, ele foi para a clínica, ele voltou, saí da caixa, tô de boa. Voltei para o meu lar. Né? Isso não são todos, estou falando algumas personalidades de gato é assim. Enquanto que você entra na casa dele, ele vai ficar, meu Deus, cadê o cara? Ele vai me pegar de novo, sabe? E outros gatos não. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente averiguar o que o gato se dá melhor. É em casa? Maravilha. É no consultório? Maravilha. Então, a gente vai ter que ir se moldando. Eu falo, o ser humano é inteligente, a inteligência dele tem que ser usada, né? E não para brigar com o pobre coitado do bichinho. É isso aí. Aproveitando só o gancho, o pessoal separou aqui a notícia básica. Nos Estados Unidos, desde 1991, existe a vacina de aplicação intranasal contra a peritonite infecciosa felina. No entanto, sua eficácia ainda é controversa devido à fraca indução de produção de anticorpos. Essa vacina não foi liberada no Brasil. E nem será, tomara. O que você acha dela? Eu acho uma... Tá bom. Ela é considerada uma vacina não recomendada pelos estudos mundiais de vacina. Tá? Por quê? Como vocês sabem, né, vacina não impede que o animal tenha a infecção do vírus. Né? Essa vacina, ela vai conseguir, de repente, diminuir uma carga viral de coronavírus,
mas ela não vai promover a tranquilidade que a gente deveria ter de não desenvolvimento de PIF. Então... Cara, ainda mais que ela é intranasal. É. Deve ser uma bosta pra aplicar. Não, até que não, porque é igual, tipo essas de cachorro, como é que chama? Bronchshield? É Bronchshield? HC. Ah, então tá, ó, eu não sei mais nada de cachorro. É. Lá fora, para eu falar bem da vacina intranasal, existe a vacina de herpes e calicivírus intranasal. Ela confere uma imunidade 1000 vezes melhor do que a injetável pra gente. No caso do cão, a de Seria gripe, ótima. a de tracobronquite Seria oral, ótima. tem uma eficiência maravilhosa. Porque, na verdade, assim, a gente coloca no nariz igual se estivesse pingando um sorinho. Ele vai espirrar e jogar a vacina para tudo quanto é canto, normal, não tem problema. Mas tem o contato e a absorção é rápida. A mucosa já é o suficiente. Seria lindo. Eu queria que essa chegasse, mas a de coronavírus tem que melhorar. Não presta, não? A coronavírus? É. Não. Talvez agora, olha só, com o advento da Covid, que desenvolveram muitas vacinas eficazes, consigam tacar uma tecnologia aí para do gato. Que, inclusive, existe para cachorro, né? Só que não dá para imunizar o gato com ela, porque também não funciona tão bem assim. Então... tem que entender que as vacinas são preparadas para espécies específicas. Tirando a raiva. Sim, mas até porque as viroses de cão não vão pegar em gato e a de gato não vai pegar no cão. Não. Depende. Sim, a grosso modo. Panleucopenia pode, que é a mesma coisa que a parvovirose canina, e a bordetela. A bordetela broncoséptica que tem nessas vacinas é a mesma bordetela do gato. Só que a vacina não pode ser intercambiada entre as espécies. Nem a nasal? Nem a nasal. Porque o tipo de veículo deve ser diferente. Não sei, aí eu vou te dever, mas sei que não pode. Eu obedeço. Mas os tratamentos têm alguma eficiência? Para PIF? Para PIF. Tem, muita. O que não dá para dizer, e que muito colega fala, é que o animal está curado. Porque a gente não consegue fazer uma mensuração de carga viral realmente efetiva. Por quê? Eu não vou saber se é coronavírus ou se é coronavírus da PIF, ou entérico ou da PIF. Né? Então, tem muita eficiência. O Mutian, que é o GS 441524, esqueci o número, não é o GS aí que todo mundo usa, que é o Mutian, é o que foi mais estudado. E existe um outro antiviral que a gente compra na farmácia, que é para tratamento de Covid, que é o Molnupiravir. O Molnupiravir, ele tem muito menos estudos, só que ele tem na prateleira da farmácia aqui no Brasil. Então, e uma segurança maior de prescrição. Você tem uma bula, né? Você tem uma bula, só que você vai ter que remanipular essa medicação. E aí começa um embargo. As farmácias de manipulação não poderiam, até segunda ordem, remanipular medicamentos. Então, sim, para a questão de posologia, eu consigo fazer uma prescrição, porque eu sei o que eu estou dando, mas a gente ainda tem um aspecto legal no meio da história aí, que de repente vai ser para dentro de faculdades, porque tem laboratórios de farmácia, né? Então, eles têm um princípio ativo, eles conseguem fazer. O Molnupiravir tem muito menos estudos, inclusive, ele foi descoberto como os gatos que tiveram PIF, que utilizaram Mutian e tiveram recidiva, eles trataram com o Molnupiravir, que já era uma medicação sendo utilizada com muito sucesso no COVID humano, que é o Lagevrio. Aqui no Brasil chama Lagevrio. Ele é muito mais barato, quer dizer assim, comprar ele é caro, mas a dose que o gato usa é muito pequena, então sai muito mais barato, é comprimido via oral, e os gatos respondem muito bem, pelo menos nesses estudos primeiros. Assim. E os tratamentos são longos? São longos. Quase 3 meses aí de tratamento, todos os dias, sem falha. Falhou, começa de novo. Então, na verdade, continua, mas a gente aí já não consegue dar um respaldo muito bom ao o que vai continuar, né? O que vai dar daí para frente. Tá tudo muito novo, muito novo. Eu acho que assim, muito parecido com o que foi com o Covid. Né? Qual que é a melhor medicação que a gente tem? Obviamente não é antibiótico, porque a gente está falando de vírus, né? A gente não vai falar em medicações imunomoduladoras, porque a gente está falando de vírus que causam muita inflamação e eu preciso, às vezes, de um sistema imunológico mais baixo do que alto. Mas como são doenças muito graves e que efetivamente levam ao óbito, o Covid levou muita gente ao óbito e o PIF leva,
eu entendo que a gente vai passar um pouco o carro na frente dos bois na hora do tratamento. Porque ou tenta... Então, assim, certo, seria ter estudos muito mais longos do próprio molnupiravir. Não tem, mas é o que temos para hoje. É a forma que a gente tem de tentar salvar esses gatos. Então, talvez daqui a um tempo a gente comece a descobrir efeitos colaterais, doses mais apropriadas, o que não pode associar com o que. A gente ainda não sabe muita coisa. E eu acredito também que muito dos preços dessas medicações que são no mercado paralelo vai muito também pelo próprio desespero do tutor, do proprietário. Com certeza, inflaciona. A gente viu na época do Covid humano. Uma caixa de luva de procedimento. Foi a quanto? Nossa! Foi a quanto? Era muito absurdo. Então, assim, lá na clínica... Mas chegou a 50, 60 reais a caixa, cara. A gente comprou estoques de seringa e agulha porque faltou. Faltou. A gente não tinha máscara, não tinha luva, não tinha um monte de coisa. Quer dizer, teve na clínica? Teve. Porque a gente comprou numa quantidade e a clínica era pequena. Mas é aquele negócio. Lembra, a gente, como veterinário, os ventiladores. A gente teve que fazer... Teve não, né? Era de bom coração. A gente colocou um monitor multiparamétrico, ventilador e aparelho de anestesia à disposição da medicina humana, caso fosse necessário. Eles vão tirar das clínicas, ainda mais que a gente usa tudo da linha humana, né? É o mesmo aparelho, a mesma segurança, para tentar dar subsídio aos hospitais de campanha que estavam por aí. Então... foi uma época bem sombria. Foi uma loucura. E a gente passou por ela. Esquisito. E como é que você acha que vai ficar o futuro desses tratamentos, diagnóstico? Aí é a parte que eu fico feliz. Aí é a parte que eu acho que cada vez mais a gente vai ter opções, né? Para diagnóstico e tratamento. Então, assim, laboratórios muito bons estão desenvolvendo cada vez mais tecnologia para a gente chegar a um diagnóstico mais rápido. A questão do coronavírus vai continuar um pouco complicada para a gente. Talvez uma detecção molecular mais acurada seria interessante, mas a semelhança entre os vírus é absurda. Então, assim, esse diagnóstico multifatorial, eu acho que ele não vai cair. Talvez caia o preço desses exames, né? Da PCR, da imunocitoquímica, imunohistoquímica. E o tratamento, com certeza, vai começar a cair cada vez mais, por causa de concorrência, né? E quando cair patente, então, aí o negócio vai nadar de braçada. Aí fica bom mesmo. Aí fica bom. E vai, né? Vai cair, não tem como. Já caiu. Quem está no início da história, desde quando começou o tratamento de PIF, vindo de lá para cá, as pessoas para tratar um gato com PIF gastavam em torno de 15, 16 mil reais. É muito dinheiro, né? Hoje em dia, as pessoas conseguem tratar com 3 mil, 2 mil. É uma diferença absurda. Eu espero que caia mais ainda. Mas ainda é alto. Ainda é alto. Bom, agora para descontrair um pouco. Ai, meu Deus. Não, o povo separou, tem aqui algumas perguntas. Qual que é o seu animal favorito? Gato. Precisava dessa. Gato. Qual animal você seria? Será que eu seria um gato? Eu acho que eu seria um gato. Se eu já não sou transformada em gente, mesmo temperamento. Quais os maiores problemas que você trata na clínica felina? A gente falou bastante. Né? A gente falou. Um sonho. Cara, parece até meio simpático demais, mas eu queria que os veterinários em geral elevassem muito o seu nível de conhecimento. Que isso fosse muito mais difundido, que a educação no país fosse muito melhor. Isso, obrigado a concordar. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Eu queria, por incrível que pareça, não é no gato, eu queria saber voar. Eu queria voar, igual uma águia, um falcão, assim, ó. Ia ser muito legal. E aí você me pergunta, eu tenho medo de altura? Tem, mas eu queria, gente. Eu queria, pronto. Eu não tenho medo não, eu tenho cagaço mesmo. Se pudesse ter alguma... um filme, desenho ou série, que tem algum animal que você goste. Um filme... O Feitiço de Áquila. Amo esse filme. Aquele filme é bom demais. Amo esse filme. Aí você fala, cadê o gato? Não tem. Mas tem um cavalo, tem um falcão e tem um lobo. Aquele filme é bom demais. Eu choro todas as vezes, eu sei as falas, é ridículo. Não assista comigo. Tem algum animal que você tem medo? Barata. Eu sei que é racional, gente, mas eu tenho mesmo. Eu não mato porque eu tenho medo.
O que você gosta de fazer durante o seu tempo livre? Ler. Ler besteira. E mexer no jardim. Adoro. Qual a melhor parte de trabalhar na recuperação desses gatos? Cara, é ver a felicidade dos proprietários. Trazer de volta aquele ente querido pra dentro de casa, acho que isso não tem preço, sabe? É muito bom, é muito bom. Você vê que a pessoa tá feliz de ter o bichinho de volta. Ai. E você faria alguma outra especialidade dentro da veterinária? Na verdade, eu vou refazer uma especialidade que eu já tenho. Eu já fiz especialização em cirurgia e eu vou fazer de novo. Já estou matriculada. Faria. Mas cirurgia de gato. Nem de cachorro, nem de cavalo. Bom, o Davi não brigar comigo. É que a gente tem também a questão da dica. Dica. Qual dica que você daria para os tutores ficarem atentos aos sinais de PIF ou qualquer outra doença? Cara, observa o teu gato. Qualquer coisa que tiver anormal, pode ser o mínimo que seja. Ele dormiu muito tempo, ele tá relutando a comer, tá comendo demais, vômito. Todo mundo acha que gato vomitar é normal. Gente, gato não tem que vomitar. Vomitar é um mecanismo de defesa do organismo, então não é normal vomitar. Porque assim, o veterinário vai te dar a diferença entre tudo bem, a gente não precisa se preocupar muito, tem que mudar alguma coisa de manejo ou realmente é uma coisa séria. Leva a sério essas pequenas mudanças no comportamento do gato. E para os estudantes de veterinária, qual a dica que você dá para quem quer seguir na parte da clínica felina? Estágio, 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 estudo, estudo e estudo. Só. O resto vem com o tempo. Coisa muito importante, desculpa, bati no microfone. Não achem que saber coletar sangue de um gato, não achem que saber dar um comprimido para um gato, você é um cara cat-friendly, você é o cara na medicina felina. Você não está fazendo mais do que sua mínima obrigação. Quem mexe com gato tem que saber coletar sangue de um gato sem estressar o gato, assim como quem mexe com serpente, Thiago Lutinski, sabe coletar sangue de uma serpente. Eu não sei, por isso eu não me meto. Eu não sei nem pra onde começa. Saber nem tinha sangue, tô brincando. Mas é isso, gente. O buraco é mais embaixo. Né? A medicina felina precisa de bons profissionais. A medicina veterinária precisa de bons profissionais. Aqui estão alguns favoritos dos fãs. Tô falando, velho, que esse meu... Que beleza. Essa Siri é doida. Bom, cadê a roleta da Ianca? Ai, meu Cheio Deus. de propaganda. Roda aí a roleta, Ianca, pra nós. Tinha que ter a música do Silvio Santos. A próxima vez fala pra colocar. Os velhos tudo vão entender. Os novos vão ficar, que é isso? Ó! Som de um Som de animal. animal. Faça o som de algum animal. Não vou fazer de gato. Não, vou fazer de gato. Um miado? Um gato bravo? Só mais uma aí, Ianca. Só pra gente... Vai me sacanear. Ele quer que caia na música. Só pra distrair um pouco. Tem um que é legal que é da propaganda. Esse é legal. O que é a propaganda? Som de animal. Música. Falei que cai na música. Canta alguma música que tenha nome de algum animal. Nome do bicho ou o nome da espécie? Nome de animal. Então eu vou fazer a que eu canto pra minha filha, pode ser? Pode. Nós gatos já nascemos Você pobres, salta em bancos, cara. porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felinos não reconhecerás. Você salta em bancos, cara. Isso é legal pra caramba. Chico Buarque. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você, André. Muito bom, maravilhoso. Eu acho que a gente conversou bastante até sobre muitas coisas, né? Principalmente sobre a questão da PIF, que eu acho que é algo que realmente, como você falou, tem crescido bastante. E eu acho que realmente a questão da própria medicina de felina tem que se ter um cuidado maior. Por quê? Aí opinião minha. São tutores que são mais exigentes, são mais atenciosos e, como eu falei, eles sabem dos mínimos detalhes. Então é algo que tem que se... Aquele que resolver
trilhar por esse caminho, saiba que você vai ralar muito. Porque tem que estudar, são muitos detalhes, muita coisinha, né? É muito. E assim, a veterinária ainda, ela não se baseia na medicina felina, né? O curso de veterinária, as pessoas, os leigos, podem achar, nossa, mas como assim? Não existe a disciplina, na grande maioria das faculdades, não tem uma cadeira de medicina felina. Tudo é embasado no cachorro. E a última linha do livro vai falar no gato, ou o professor, no gato é diferente. É bem nesse jeito mesmo. Então, você tem que saber correr atrás para você ser um profissional respeitado, né? Porque título de especializado, na verdade, vamos pensar, quem tem dinheiro para fazer uma pós vai ter. Agora, você realmente ser um profissional qualificado, estou falando da medicina felina, mas serve para silvestres, serve para radiologia, serve para tudo, né? Então, ter esse cuidado de ser um bom profissional, né? É bom, é bom. Queria dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, comunicação, marketing, estúdio para gravação de curso, temos estúdio podcast, tem toda uma equipe preparada para o que vocês precisarem, e dizer que é isso. E até semana que vem.